Este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Está aí na tela para você. Aqui você tem acesso a todos os nossos episódios e também os nossos caminhos para o Twitter, Facebook e o nosso canal no YouTube. Hoje a nossa conversa é sobre saúde e interessa principalmente aos homens. O tema é câncer de próstata, que, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. A próstata é uma glândula que compõe o sistema genital masculino e deve ser examinada regularmente. Aliás, essa é uma polêmica que a gente tratará aqui hoje. O INCA prevê encerrar o ano de 2016 com 61.200 novos casos da doença, que é grave. Atualmente, cerca de 20% dos pacientes portadores deste tipo de câncer são diagnosticados em estágios avançados. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio Alfredo Canalini, que é médico e porta-voz da campanha Novembro Azul, da Sociedade Brasileira de Urologia. Leonardo Caiati Bittencourt, radiologista, e Joatan Vilela Berbel, aposentado. Boa tarde para vocês. Obrigada por participarem do Conexão Futura. Eu começo com uma pergunta para o Dr. Alfredo. O que é exatamente a próstata e onde ela está localizada? Você já falou bem, a próstata é um órgão que compõe o aparelho reprodutor masculino e ela está localizada na pelve, por baixo da bexiga. E uma coisa característica dela é que a uretra, que é o canal por onde a urina escorre, no momento que nós urinamos, ela atravessa essa glândula, a próstata. Eu tenho uma imagem, eu acho que a gente pode colocar para vocês, é uma imagem ilustrativa, né? No corpo humano. Então, essa glândula, ela pode passar por dois processos ao longo do envelhecimento, sendo que tem um processo que é benigno, que é chamado de hiperplasia benigna da próstata, que só precisa ser tratado quando existe algum problema para esvaziar a bexiga na hora da micção, e o câncer da próstata, que realmente tem que ser tratado em algumas situações, porque se não for tratado, o paciente provavelmente vai morrer dessa doença. Tá bom. A gente tem no estúdio aqui a presença do Joatan, que veio trocar essa experiência para a gente. Você recebeu o diagnóstico recentemente, não foi? Sim, esse ano, depois de constatar em 2 exames anuais do PSA, um índice alto, o clínico geral que me atende, ele disse, olha, acho bom você consultar um urologista, porque esse indicador aqui de PSA alto pode ser câncer de próstata. Então, ele me indicou consultar o Dr. Alfredo. E, a partir daí, então, iniciamos um processo de investigação, na minha linguagem, que, coincidentemente também, aqui está o Dr. Leonardo Caiati, que fez a ressonância magnética. E, através da leitura da ressonância magnética, é que se detectou que realmente eu tinha o nome? Adenocarcinoma. Difícil de guardar até. E com isso, logo em seguida, foi realizada a biópsia, também, pelo Dr. Leonardo, e que, então, essa biópsia comprovou. Diante disso, o Dr. Alfredo disse... Atuou. Olha, mas você falou agora há pouco de uma questão importante que foi investigação. Você já tinha o hábito de ir regularmente ao médico, né? Mas muitas pessoas não têm esse hábito. Recentemente, doutor Alfredo, pesquisadores, médicos e a própria Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul se posicionaram contra a necessidade frequente de fazer exames para a detecção do câncer de próstata. Como a sociedade se posiciona em relação a isso? É realmente necessário fazer exames regularmente ou não? É necessário porque nós temos hoje, primeiro, uma arma diagnóstica importantíssima dessa doença, que é o exame de sangue, que é a dosagem do PSA, o antígeno prostático específico, e isso não havia antigamente. Então, o perfil do paciente que nós atendemos hoje de câncer de próstata é totalmente diferente graças a esse tipo de tratamento. Por quê? O que acontece? Antigamente, nós só víamos o paciente com câncer de próstata quando ele já estava com a doença avançada e com os sintomas provenientes das metástases, porque muitas vezes ele se espalhava para os ossos
E aí o paciente começava a ter uma dor nas costas. E pensava que era alguma coisa de coluna, começava a fazer um forno de Beer, se usava muito isso antigamente, até que aquela coisa não melhorava e o paciente se descobriu que estava com câncer de próstata. Então, nós só pegávamos pacientes com doença avançada. Quando começou a se fazer o exame de PSA, nós começamos a fazer uma avaliação mais detalhada desse paciente, começamos a fazer também o toque retal. A consulta do urologista virou uma rotina para a detecção precoce da doença, porque nós começamos a curar esses pacientes antes que eles chegassem a esse ponto. Então, é interessante como é que ao longo da vida profissional a gente vê as gerações seguindo. Eu atendi um paciente relativamente idoso, na década de 80, que já tinha uma doença metastática. E ele, infelizmente, morreu 3 anos após o diagnóstico. E é assim exatamente que a doença metastática, quer dizer, a doença avançada, ela se comporta, mesmo com os tratamentos paliativos. E o filho desse paciente já teve o diagnóstico feito precocemente. E ele foi operado e ele está vivo até hoje. Ele não tem mais câncer de próstata. Então, olha como é que o perfil desse paciente mudou. Então, apesar de haver esses combates, vamos dizer assim, a campanha do Novembro Azul, nós sabemos que realmente o exame para o diagnóstico precoce do câncer de próstata salva vidas. Então, é necessário sim que esse paciente procure um urologista para fazer a sua avaliação, fazer o exame de sangue, fazer o toque retal. Tem idade ideal para isso? A sociedade hoje recomenda que esse paciente procure o urologista a partir dos 50 anos, mas se ele é do grupo de risco, a recomendação é que ele procure a partir dos 45 anos. Quer dizer, o grupo de risco é aquele paciente que tem maior chance de desenvolver o câncer de próstata ao longo da vida. Leonardo, na fase da investigação, esses exames de imagem são fundamentais. Sim, eles são muito interessantes. Tudo, claro, como o Dr. Canalini falou, começa com a avaliação do toque retal, do PSA, da história clínica do paciente. Mas para você ter a confirmação do diagnóstico do câncer de próstata, para você ter a certeza de que tem a doença e de que pode estratificar qual a melhor conduta a se tomar, você precisa fazer uma biópsia da próstata. Tá? A biópsia nada mais é do que você recolher alguma amostra de tecido humano. No caso da próstata, você vai recolher essa biópsia através de uma agulha que é introduzida junto com um aparelho de ultrassom por dentro do reto, e essa agulha ela vai pescar fragmentos da próstata de diversas localidades e esses fragmentos vão ser olhados ao microscópio e vai ser definido pelo patologista se o paciente tem câncer ou não. Isso em forma simples falando. Tá? Também, além do diagnóstico, vai ser determinado também o grau de agressividade desse tumor, que é algo tão ou mais importante do que saber se o paciente tem ou não tem câncer, é saber qual o grau de agressividade das células do câncer, que tem uma escala específica que regula essa agressividade, e quanto maior a agressividade vista no microscópio, maior a chance desse tumor causar problemas, então maior a necessidade de ter intervenção terapêutica. Agora, você tem ideia se esses exames de imagens mais avançados, eles estão disponíveis pelo SUS? A biópsia guiada por ultrassonografia, ela é disponível pelo SUS. Existe um exame que é o exame que eu mais executo hoje em dia na minha prática clínica, que é a ressonância magnética multiparamétrica da próstata, que ela já na medicina privada e medicina dos seguros de saúde, ela já é amplamente difundida e já é amplamente utilizada como um método intermediário entre a suspeita clínica inicial do urologista e a decisão de fazer ou não uma biópsia. Tá? Esse é considerado hoje pela literatura o método não invasivo, ou seja, o método que não tem nenhum tipo de intervenção direta no paciente, que tem a melhor acurácia, a melhor capacidade de detectar lesões suspeitas na próstata. Tá? Mas ele em si, ele não fecha o diagnóstico do câncer de próstata. O paciente ainda vai precisar ter uma biópsia confirmatória para ter certeza da lesão. Mas a vantagem é que quando você coloca a ressonância no meio da decisão, a ressonância ela vai conseguir te dar uma dimensão maior da possibilidade dessa biópsia vir positiva ou não. Essa ressonância multiparamétrica, ela não está incluída no âmbito do SUS, porque ela não está incluída nos protocolos de investigação de câncer de próstata do Ministério da Saúde. Mas existem sim instituições acadêmicas e não acadêmicas do SUS que têm aparelhos de ressonância magnética e que executam dentro dos seus próprios ambientes. Bom.
bom. O tratamento, basicamente, doutor Alfredo, ele se constitui de quê? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber a idade desse paciente, qual é o volume de doença que ele tem e qual é o grau de agressividade dessa doença. Então, esses 3 fatores vão influenciar o tipo de tratamento que a gente pode dar. Se esse paciente é um paciente muito idoso, ele tem outras doenças e ele tem uma perspectiva de vida menor, então você vai fazer um tratamento para ele que possa ter um resultado bom dentro daquela perspectiva de vida que ele tem. Se você tem um paciente mais jovem e ele vai viver mais tempo, você tem que tratar ele de forma diferente. E se ele tiver um volume de doença importante, se ele tiver um grau de agressividade da doença que seja significativo, o ideal é você fazer a cirurgia para esse paciente. Existem outras maneiras? Existe. Você pode fazer, por exemplo, uma radioterapia. Porém, quando você compara a longo prazo o resultado da cirurgia com o resultado da radioterapia, para você ver a longo prazo como é que funcionam esses 2 tratamentos em termos de controle e de cura da doença, a cirurgia tem um resultado bem melhor. Então, você podendo operar o paciente, sempre a cirurgia deve ser proposta. E eu gosto muito da ressonância também por um outro detalhe. A ressonância, além dela me dar tamanho de próstata, ela vai me dar o tamanho do esfíncter urinário. E isso é importante porque uma das coisas que pode acontecer no paciente, depois que ele faz a cirurgia, é ele ter dificuldade de adquirir o controle da sua urina, ele ficar com um certo grau de incontinência. E aí, ele me dando a medida dessa musculatura, quer dizer, o quanto essa musculatura é forte, o volume de músculo que eu tenho ali, eu já vou poder prever a maior ou menor chance dele não ter controle de urina. E aí eu já tenho uma fisioterapeuta que está acoplada a esse paciente e que vai fazer uma avaliação e um tratamento no pós-operatório, que é para otimizar o resultado da cirurgia e o paciente ter o menor número de sequelas possíveis. Ele vai sair curado da doença, do câncer e com poucas sequelas da cirurgia. Você quer fazer alguma... É interessante essa abordagem porque é uma abordagem interdisciplinar. Você viu que ele falou em fisioterapia e falou também dessa avaliação que dá a dimensão da uretra. Eu me lembro que quando chegou a ressonância magnética, o doutor olhou para mim e disse assim, muito bem, uretra 1.4. Entendeu? Eu não sabia o que era aquilo, de nada. mas senti que era algo positivo. Pela reação dele. E na minha recuperação, eu senti toda a diferença, né? Foi uma recuperação muito boa, me senti praticamente sem nenhuma dessas intercorrências que novamente se fala. Leonardo, você quer acrescentar alguma coisa? Você levantou o dedinho. dedinho. Uma informação que é importante. Operar a próstata, claro que eu não sou cirurgião, o Canaline está mais habilitado, mas é uma informação importante que operar a próstata em si, retirar a próstata, não é o desafio. O desafio é que em volta da próstata existem nervos muito importantes que vão regular a capacidade de ereção e na ponta da próstata tem o esfíncter que consegue prender a urina. Então, o desafio, tá? E não o desafio, mas o propósito todo tá em você tirar a próstata do paciente com o tumor, não ficar tumor nenhum, mas ao mesmo tempo ter o cuidado de preservar o entorno da próstata para não comprometer a capacidade do paciente. O assoalho pélvico, né? Exatamente. É um outro nome que eu aprendi nessa... Pois você está se familiarizando cada vez mais com as questões do câncer de próstata, mas você pensava nessa condição, pensava nessa possibilidade de um dia você desenvolver essa doença ou não? O câncer de próstata nunca passou pela sua cabeça, você sempre deixava para lá? Não, eu tenho por exemplo, por ter tido essa cultura de todo ano fazer exame... Seus check-ups. Meus check-ups. E ter um clínico geral, que é muito importante, é uma coisa que a gente precisa também salientar. Toda pessoa deve ter uma espécie de centro de informação. Então, o clínico geral, a quem eu chamo de meu pediatra, ele é quem tem todas as informações sobre mim. Então, aos poucos, você vai mapeando também o seu organismo. Eu pratico esporte, pratico corrida, que é uma forma também de autoconhecimento do corpo. Você vai conhecendo sua musculatura, as reações do músculo. Essa questão, por exemplo, do assoalho pélvico, que é um conjunto de músculos e nervos, é fundamental. Agora, quando eu tive contato com a Érica, que é a fisioterapeuta, para uma preparação,
foi muito fácil entender, porque eu já conhecia um pouco o funcionamento de musculatura, de nervo, como é que você controla, como é que você se recupera, como é que você faz o exercício de recuperação. Quer dizer, essas coisas todas, do ponto de vista do paciente, é fundamental que a pessoa não espere aquele momento, olha assim, né, fica assim, será que eu vou ter câncer? Não, não interessa se vai ter câncer ou não, interessa que, a partir de um certo momento da vida, você tem que cuidar para prevenir. E prevenir não é só câncer, tem que prevenir todas as doenças, todas as alterações que o nosso organismo, que é, na verdade, um conjunto de células que estão sempre em movimento, e nós não temos o controle sobre elas, entende? Então, elas têm uma certa autonomia, digamos, entrópica. Então, pois bem, é isso que eu me preparei. Eu quero acrescentar uma coisa, porque quando você tem um diagnóstico precoce, ou seja, quando você tem um menor volume de doença, você não tem a doença espalhada para a periferia da próstata, você pode fazer uma cirurgia para preservar essas estruturas. Então, é mais uma vantagem, mais um benefício que o paciente que tem o diagnóstico precoce, que ele carrega consigo, porque você sabe que a tua cirurgia não vai precisar ser muito extensa, porque a chance dele ter doença para fora da próstata é uma chance menor. Então, você vai poder preservar os nervos e esse paciente vai ter uma recuperação muito melhor. Não existe a questão se preservar contra o câncer de próstata. Mas, enfim, existem alternativas. As pessoas, cuidando da sua saúde, da sua alimentação, elas, de alguma maneira, já se previnem. A palavra acaba vindo, né, automaticamente, mas já é uma forma de cuidado. Se não previne contra o câncer, você vai ter um organismo preparado para se submeter ao tratamento. Bem, melhor, né? Eu acho, sim. Eu acho que... Então, desculpa, mas quais são as suas dicas, eu queria pegar o gancho, porque eu falei dos pacientes de grupo de risco, mas eu não mencionei muito o que são esses pacientes, quais são esses pacientes. São os pacientes que têm uma história familiar de câncer de próstata e são os pacientes que são afrodescendentes. Então, para esse grupo de risco, recomenda-se que a procura ao urologista seja um pouco mais precoce. Existe um outro grupo de risco também, que são os pacientes obesos, com índice de massa corpórea superior a 35, porque nós sabemos que a alimentação rica em gordura e rica em proteína animal faz com que o risco de câncer de próstata aumente. Foi feito um estudo muito interessante com japoneses que moravam no Japão e japoneses que migraram para os Estados Unidos. Então, quando eles chegaram nos Estados Unidos, aquelas gerações consumiram toda aquela comida de fast food, com gordura, com fritura, com hambúrguer, cheeseburger, etc, etc. Então, a prevalência de câncer de próstata nessa população específica foi maior do que a prevalência do câncer de próstata do japonês que continuou no Japão, porque os hábitos alimentares eram diferentes. Então, a alimentação saudável também faz parte do processo de você evitar um grande número de doenças. Tá bom. Leonardo, vamos ver se você consegue até tirar essa dúvida, surgiu há pouco aqui entre os colegas. Só o fato de ter na família histórico de outros tipos de câncer também já é um alerta? Existem tipos de câncer que têm, diversos tipos de câncer que têm relação familiar, tá? O câncer de rim, ele tem fundamento genético, determinados tipos de câncer de cólon, de intestino, têm relação genética, existem síndromes específicas de cânceres familiares. Sim. E, de um modo geral, a gente lembra do câncer de mama, que tem uma relação familiar importante também. No câncer de próstata, a relação familiar ela é importante. Então, como o Canaline colocou, você ter pai ou irmão com história de câncer de próstata é algo significativo como fator de risco para você tomar um cuidado maior. Não é uma sentença de morte, nunca isso. Não é uma sentença de câncer, mas é um sinal de que você deve ter o cuidado. E eu me incluo nessa história. Eu tenho história familiar e eu sei que eu vou ter que começar a me cuidar mais cedo. Tá bom, a gente está caminhando para os minutos finais do programa. Eu não quero deixar de perguntar para o Joatan se você tinha preconceito em relação ao exame de toque e por isso, de alguma maneira, você pensou em adiar qualquer forma de diagnóstico. E se você escuta entre seus colegas, entre seus familiares, homens, se você percebe ainda esse preconceito?
Olha, eu escrevi até um texto no meu perfil do Facebook sobre essa minha experiência. E é engraçado, foi meio surpreendente. Hoje, esse preconceito, esse chamado receio, é muito, muito pequeno, é diluído. Até porque, inclusive, essas campanhas de divulgação, e principalmente essa relação dos médicos também, que estão fazendo o que chama de medicina transparente. A minha relação com o Dr. Alfredo foi muito boa. Nós conversamos e trocamos informações. Então, eu não senti e hoje eu não sinto tanto. Claro que ainda existe aquelas piadinhas. E eu creio que estou vendo, inclusive, uma série de comerciais que aparecem, anúncios, que eu acho que até funciona o contrário. Que aparece lá o dedão, né? O sujeito correndo na praia, que eu acho que não funciona. Eu até escrevo no Facebook, olha, eu acho que isso funciona o contrário. Né? Porque os exames que a gente sofre são vários. Né? Até tirar sangue, por exemplo, tirar sangue para mim é mais tormentoso do que fazer... Do que fazer o exame. Sim, porque eu tenho uma coisa com agulha. Então eu olho do lado e não vejo. Mas a mensagem que você deixa, então, é realmente isso, quebre qualquer tabu. A mensagem não, é que trate de você. Então, se você vai estar se tratando e prevenindo contra algo que é muito mais poderoso e muito mais mortal, fique tranquilo, o dedo não é mortal. Tá bom, alguma mensagem que você queria deixar, Leonardo? Estou aqui como prova viva disso. E com humor, que é mais importante, Sim, mantendo o humor claro. sempre. Eu quero Leonardo. concordar com ele e acrescentar de que hoje em dia câncer de próstata não é uma questão binária, não é uma questão sim ou não, grávida, não grávida, câncer, não câncer. Hoje em dia, câncer de próstata é uma gama de resultados, é todo um espectro, desde o tumor insignificante, aquele tumor que às vezes a pessoa nem detectaria ao longo da vida e provavelmente morreria por outra causa, até os tumores graves que merecem tratamento. E então, a pessoa que está face ao dilema de vou me submeter ao rastreio do câncer de próstata ou não, ela não tem que pensar em eu vou descobrir que eu tenho câncer, eu vou morrer. Ela tem que pensar em eu estou me inserindo no sistema de saúde e eu vou me cuidar e eu vou detectar qualquer condição que possa estar me afetando nessa faixa etária. Então, sim, venha para a campanha, marque sua consulta e perca seus medos e preconceitos. Tá bom, doutor Alfredo, só quer fazer o convite para o portal? Eu acho que é interessante a gente deixar esse serviço. Porque eu acho que quando você tem informação, você sabe lidar melhor com a situação. Então, vá até o site do portal da Sociedade Brasileira de Urologia, que é www.portaldaurologia.org.br. Já está aí na tela para você de casa. Exatamente. Então, ali tem uma parte para leigos, tem o Fale Conosco, onde você pode mandar a sua pergunta e ser esclarecido por um especialista. Tá aqui, tem uma fichinha, né? Isso. Aqui você coloca o nome, o e-mail, até para você ter esse retorno positivo. Tá ótimo, obrigada pela participação de vocês aqui no Canal Futura. Fica a mensagem e um caminho aí para as pessoas concluírem e estarem sempre se informando. Foi um prazer, obrigada. Obrigado. Obrigado. O Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta-feira na tela do seu canal Futura ou a qualquer hora do dia e da noite no nosso site, claro, futura.org.br/Conexão Futura. Muito obrigada também por ter acompanhado a edição de hoje com a gente. Até a próxima.